Olá pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Se inscreva aí no canal, ative as notificações, participe também dos comentários. O Atlético está reclamando bastante da arbitragem do jogo Cuiabá e Atlético que aconteceu na última quarta-feira na Arena Pantanal. Jogo da terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A que foi adiado porque a Arena Pantanal esteve servindo a Conmebol na Copa América. Pois é, vamos lá. O Atlético reclama duas coisas: as escalas de arbitragem e a arbitragem desse jogo. Primeiramente, vamos à arbitragem desse jogo, que teve um lance polêmico logo no início, a expulsão do William Maranhão. Na minha opinião, a expulsão foi injusta, porque o William Maranhão estava com a bola, estava com a bola dominada, estava tentando driblar o adversário, e para mim aquele lance foi involuntário. Ele não teve a intenção de mandar sola no jogador adversário, de pisar no pé do jogador adversário. Mas a arbitragem viu e acabou expulsando. Olhou no VAR e resolveu expulsar. O árbitro deu amarelo, o VAR chamou, falou, olha direitinho aí e tal, e aí resolveu expulsar. Eu não expulsaria, assim como não expulsaria vários outros lances desse tipo, que acontecem no Campeonato Brasileiro e acontecem pelo mundo, e aconteceu até na Copa do Mundo, de ter expulsão daquela maneira. Então eu não posso dizer também que essa expulsão é tão absurda, até porque esse tipo de expulsão acontece. Eu posso apenas emitir a minha opinião de que essa expulsão foi injusta. E para mim isso interferiu na atuação do Atlético. Na minha opinião, se tivesse com 11 jogadores, o Atlético dificilmente perderia esse jogo lá em Cuiabá. Só que eu entendo e respeito também a decisão da arbitragem, até porque outros lances parecidos acontecem. Pois é, e erros acontecem no Campeonato Brasileiro, em qualquer lugar. Vai ter o jogo, o Atlético não vai lembrar nesse dia desse jogo, mas vai acontecer um dia que vai ter um erro de arbitragem, o Atlético vai ganhar um jogo por causa de um erro. Isso aí acontece. Não é por causa do time, não é por causa do estádio e tal. Isso acontece no futebol, a arbitragem erra. Todo mundo erra. Então, surgiu a reclamação e aí eu acredito que o presidente Adson Batista e o técnico Eduardo Barroca exageraram na crítica em alguns pontos. Primeiramente, o técnico Eduardo Barroca disse que o Campeonato Brasileiro da Série A não é para fazer testes. Ora bolas. Escalaram um árbitro sem experiência em grandes jogos. Você fez um estudo da carreira do árbitro da partida, Eduardo Barroca? O Diógenes de Andrade? Ele não é um árbitro de ponta, mas também não é um árbitro inexperiente. Tem 41 anos e desde 2017 participa das escalas do Campeonato Brasileiro da Série A. Pelo menos isso é o que está lá no site da CBF. Às vezes pode até ter feito algum jogo antes e não está registrado lá. Mas desde 2017 tem escalas constantes dele por lá, nas séries A, B, C, D do Campeonato Brasileiro, decisão do Campeonato Estadual lá no Espírito Santo e assim por diante. Participou de alguns jogos, por exemplo, jogo São Paulo e Atlético no Antônio Ascioli, o Atlético ganhou 2-1, ele não era o árbitro, mas ele era o árbitro de vídeo. Tem jogo do Atlético Goianiense em 2017 com o Atlético Paranaense e ele apitou esse jogo. Então ele não é uma pessoa desconhecida do futebol. Começou em 2017. E o Barroca começou em 2019 e está falando do cara que não pode fazer teste na Série A. E o que os times estão fazendo desde 2019 com o Barroca? Fazendo teste, experimentando ele na Série A. O Barroca não é um treinador consagrado do futebol brasileiro. Não é um treinador com títulos, não é um treinador ainda de ponta. É um treinador que está procurando espaço. Então, eu vejo que ele jamais poderia reclamar de outro profissional que está tendo espaço na Série A. Até porque, se você quer se tornar, para você se tornar um profissional trabalhando na Série A, como jogador, treinador, árbitro, você tem que ter a oportunidade. Ninguém se torna experiente sem antes ter sido iniciante, sem antes ter sido um estreante.
Não era o caso do árbitro, então foi muito mal na colocação o Eduardo Barroca, que ainda é um estagiário dentro do futebol brasileiro, como treinador. Ainda estão testando, ainda estão vendo o estilo dele. É um profissional que parece ser promissor, mas que ainda está sendo testado, inclusive no próprio Atlético. E o Adson Batista disse que está achando isso muito estranho, que tem alguma coisa por trás. Eu acho que não chega tanto. Gente, não vamos ficar com complexo de inferioridade. Não vamos ficar imaginando teorias da conspiração. De que a CBF quer rebaixar o Atlético Goianiense, que o Atlético Goianiense está incomodando. Gente, isso é bobagem. Isso não existe. Até porque, se tivessem esses esquemas, o Corinthians nunca teria disputado a Série B do Campeonato Brasileiro. O Fluminense não teria caído para uma Série C. Jamais o Palmeiras teria caído para a segunda divisão do futebol brasileiro 2 vezes. O Botafogo caiu quantas? O Vasco está lá na segunda. Olha onde o Cruzeiro está. Então, o Grêmio disputou a segunda divisão. O Internacional caiu para a Série B. Então, não vamos criar essas teorias da conspiração, até porque, se tiver esse tipo de coisa, nem tem graça a gente estar acompanhando o futebol. Então, se alguém imaginar que tem esse tipo de coisa, para que a gente vai fazer isso se as cartas estão marcadas? Eu acredito no merecimento, eu acredito no planejamento, eu acredito no time que seja aplicado, que seja organizado, que seja determinado, e aí esse time vai conseguir os resultados. Olha o jeito que está o Fortaleza, olha o Red Bull Bragantino, olha o Atlético Goianiense, o tanto que cresceu. Então, não vamos ficar com esse complexo de inferioridade, achar, nós somos pequenos, ninguém quer a gente, não está incomodando, o Atlético está conquistando o seu espaço. Aí o Adson diz um negócio, eu penso que até tem razão, mas é o sistema. As escalas poderiam ser melhores. Nos 12 jogos, só um árbitro FIFA. O que acontece? O Adson sabe bem, todo mundo sabe isso. Você está disputando uma competição e você tem uma equipe de árbitros. No futebol brasileiro é assim. Você está no Campeonato Goiano. Aí você tem um jogo do Atlético, um jogo do Vila, um jogo do Goiás, um jogo do Iporá contra o Jaraguá, um jogo do Goianésia contra o Craque. Você tem 5 jogos. Aí você tem 5 árbitros. Os principais, eles vão para qual jogo? Imaginem. É lógico que eles vão ser escalados para os jogos dos times da capital, para os maiores. Para o jogo do Atlético, para o jogo do Goiás, para o jogo do Vila. Aí tem 2 árbitros que estão começando, que estão começando a ter oportunidade, que estão pegando ritmo, que já apitaram a segunda divisão uns 2, 3 anos, apitaram a terceira, o Campeonato de Júnior. Não, esse aqui a gente vai pôr lá em Iporá. E esse outro aqui lá em Goianésia. É assim também no Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Diógenes deve ser um árbitro assim da segunda linha. Mas um árbitro que, quando eles colocam lá, ele não estava dando problema. Quando colocou na Série B, ele foi bem, tal. Não deu problema. Até ontem, por exemplo. Pode ter dado em um jogo ou outro, mas é um árbitro que era útil para esse tipo de situação. Então acontece isso no futebol. É por isso que uma vez, quando fizeram o estatuto do torcedor, alguém teve a ideia de fazer um sorteio. Por quê? O que eles imaginavam? Que o árbitro que fosse apitar o jogo do Flamengo, ele serviria também para apitar um jogo do América Mineiro. Então, esse era o princípio. Mas a própria comunidade do futebol acabou não gostando da ideia do sorteio e hoje são feitas audiências públicas. E as escolhas são feitas dessa forma. Geralmente, os árbitros de segunda linha vão para os times não grandes ou não ricos. É assim para o jogo do Cuiabá, é assim para o jogo da Chapecoense, é assim para o jogo do Fortaleza, do Ceará, do Bahia e assim por diante. Para os times ricos, aí é outro tratamento. Uma coisa que poderia ser corrigida, uma coisa que poderia ser aprimorada, ou então se procurar fazer uma qualificação de todos os árbitros para que tenha mais opções,
de árbitros de ponta para apitar as séries A, B, C do Campeonato Brasileiro. E pensando bem também, né, gente? É muito árbitro também para apitar esses jogos. Mas, se o Atlético tivesse vencido, ninguém iria falar, o árbitro é assim, o árbitro é assado. E outra coisa que o Adson se referiu, um árbitro do Espírito Santo, lá não tem nem futebol. Olha, essa fala para mim ela é até discriminatória, porque o futebol lá do Espírito Santo, tudo bem que é um futebol sem representatividade. As pessoas lá no Espírito Santo, eles gostam mais dos times do Rio do que dos times de lá. Mas é preciso se respeitar, porque a gente não sabe o dia de amanhã, se algum time de lá começa a progredir, se algum árbitro de lá começa a progredir, a ganhar espaço. A gente não sabe, o talento não tem endereço, pode vir de qualquer lugar. E jogo de futebol é jogo de futebol em qualquer lugar. Tanto com o jogo do Rio Branco de Venda Nova contra o Serra, lá no Espírito Santo, quanto um jogo no Campeonato Goiano, no Campeonato Paulista, no Campeonato Acreano. Então as regras elas são as mesmas. E esse árbitro, pelo jeito, tem uma boa participação local e também tem uma participação nacional. Então ele deve também ter o seu talento. E isso não pode ser rotulado, a sua qualidade, de acordo com o seu estado de origem.